São Francisco de Assis do bairro Adriana, tem vários aqui, e os filhos mais velhos, que acabam sendo também irmãos, porque me acolheram quando eu era seminarista, os paroquianos da Basílica Nossa Senhora de Lourdes em Vila Isabel. Então, a todos aí de Vila Isabel, meu abraço. Ali na Basílica Nossa Senhora de Lourdes eu fui seminarista, fui diácono, fui vigário dominical quando eu era formador no seminário e por 2 vezes fui vigário paroquial. Então, quero acolher a todos vocês também de Vila Isabel. E tem também pessoas de outras paróquias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória
bem, queridos, sentados, vamos à nossa homilia, neste dia 1º de maio, onde celebramos a memória de São José Operário. Penso que, para começarmos a homilia, nós precisamos partir do refrão do Salmo responsorial. O refrão do Salmo responsorial, como cantamos, aliás, vocês podiam cantar novamente, né? Vocês sabem como é que é a Padre Anderson, como eu gosto de deixar com surpresa. Vocês estão vendo o povo de Vila Isabel e do bairro Adriana? Eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Continuo sendo o mesmo, não mudo. Eu sou o mesmo. Vamos lá? Refrão. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Mais uma vez. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. É bom começarmos por este salmo, é o Salmo 89 ou 90, dependendo da tradução da Bíblia. É bom começarmos por este salmo, porque falar do contexto da memória de São José Operário e do Dia do Trabalhador, para falar deste contexto, nós precisamos partir, porque olhem bem o que o salmista diz. Ele pede ao Senhor que o trabalho das mãos possam dar frutos. Eu penso, queridos irmãos e irmãs, que o segredo para o êxito no trabalho, em qualquer trabalho, seja ele, claro, trabalho, evidentemente, aqueles que ali são os dignos no sentido moral, evidentemente, não é? Mas para que um trabalho possa dar frutos, nós precisamos entregar ao Senhor. Se não entrego o trabalho ao Senhor, ele não vai dar fruto. E muitas pessoas, quando se aconselham comigo, quando vêm falar sobre problemas no ambiente de trabalho, a primeira pergunta que eu faço é: você reza antes de começar a trabalhar? Você entrega ao Senhor aquele dia de trabalho? Quando você termina o dia, você agradece pelo seu dia de trabalho? Porque, queridos, se eu não coloco o Senhor como a base do meu trabalho, eu não vou ter êxito. Eu não vou ter êxito algum. E vamos combinar, é terrível quando eu não entrego o trabalho ao Senhor. Porque o que vai acabar acontecendo? Não vou trabalhar com amor, não vou trabalhar com carinho, não vou ali obter os frutos necessários. Eu já escutei muitas pessoas que falam: padre, eu trabalho, mas parece que não sai do lugar. E aí eu pergunto: está rezando? Está entregando ao Senhor o trabalho? Olha, este Salmo 89, nós poderíamos fazer a homilia só no Salmo 89, hein? Só que é claro que eu vou também para o Evangelho e para a primeira leitura. Mas esse Salmo 89 daria uma ótima homilia, só interpretando aqui, aliás, explanando o Salmo 89. Num dado momento, nós escutamos assim: ensinai-nos a contar, na estrofe do Salmo de hoje, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Porque, queridos, se eu não tiver a sabedoria necessária, eu não vou conseguir também ter o êxito no meu trabalho. E lembram que no início da missa, nos ritos iniciais, o padre falou que não ia pedir para que as pessoas levantassem o braço? Qual foi o meu argumento? Todos aqui são trabalhadores. Todo mundo aqui trabalha. Não tem uma pessoa aqui que não trabalha. Ou em casa, ou numa empresa, ou de maneira autônoma, ou as crianças que estão aqui, né, nossas coroinhas, por exemplo, que estudam, todos têm ali um compromisso a assumir. Todos têm a sua responsabilidade. Então, independente do contexto que você se encontra, é necessário entregar o seu trabalho ao Senhor. É necessário pedir a Ele a sabedoria do alto, para que você tenha condições de ir contando os seus dias, como nos fala também o Salmo, e assim poder ali levar adiante o trabalho que Deus confiou a você. E isso também é algo importante
que merece um destaque. Se Deus colocou você no lugar em que você está hoje, é porque você tem condições de continuar levando adiante essa missão que Ele te confiou. Só que para que você tenha condições de levar essa missão adiante, você precisa da sabedoria divina. Sem a sabedoria divina, não haverá êxito e, consequentemente, não teremos os frutos necessários. Voltando ao refrão do Salmo, ele fala fazer dar frutos, não é? Pois bem, a dinâmica do fruto é uma dinâmica própria. Tem poucas crianças, então o padre não vai dar para perguntar, então o padre mesmo fala. Indo lá, mas as crianças que estão vão prestar atenção, que se alguém quiser falar, pode dizer. O fruto, ele surge do nada, crianças. As crianças que estão aí, que quiserem responder. Não surge, né? O fruto, ele não aparece do nada. O fruto vem de onde? Alguma criança sabe responder? Ah, obrigado, Samuel. Isso aí, da árvore. O fruto vem da árvore, exato. Agora, a árvore, ela também não surgiu do nada. Para que aquela árvore ali pudesse estar, antes foi necessário semeá-la. A semente trouxe aquela árvore e a árvore traz o fruto. Pois bem, queridos, a dinâmica da própria natureza já vai nos ensinar muito bem. Porque, entenda, é necessário semear para que eu possa colher os frutos. E semear é algo que exige um trabalho. Para semear, aqueles que plantam aí, que já plantaram, sabem, é necessário preparar o terreno, é necessário lançar a semente, é necessário regar, é necessário ter paciência, é necessário esperar. Vejam como o refrão do Salmo e o próprio Salmo já dá uma boa base para a homilia inteira sobre o contexto do Dia do Trabalhador. O trabalhador tem que aprender a semear. Só que o trabalhador semeia tendo a sabedoria do alto, pedindo essa sabedoria ao Senhor. O trabalhador vai exercer o seu trabalho com alegria, com amor, com zelo, porque estará semeando, buscando a força do alto, a força do Senhor. E é justamente a ação do Espírito de Deus que vai ali gerando esse processo, ou pelo menos movendo esse processo, para que depois eu possa ter os frutos. Então, o primeiro convite que eu faço aqui a todos os trabalhadores é esse. Você tem semeado, tendo a sabedoria divina e preparado o terreno por meio da sua oração. Se não tivermos essa sementeira, não iremos colher os frutos. Precisamos colher os frutos. E aí, o Salmo é uma resposta à primeira leitura, você sabe disso. Qual foi a primeira leitura de hoje? Gênesis, exatamente. Livro do Gênesis. Hoje, como estamos usando a memória de São José Operário, as leituras são próprias, não são as leituras da quarta semana da Páscoa. E ali, a primeira leitura do livro do Gênesis nos trouxe o relato do sexto dia da criação. Deus, no sexto dia da criação, o que Ele criou no sexto dia, ou melhor, quem Ele criou no sexto dia? O homem. Como é que Ele criou o homem? Escutamos no relato do autor do livro do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pois bem, queridos, Deus, Ele trabalha o tempo inteiro. E Deus, trabalhando, permitiu ao homem também trabalhar para que a sua imagem e semelhança pudesse exercer esse trabalho no amor e na fé. Porque aqui está um detalhe. Porque o padre fala de amor. O verbo que aparece para criar o homem está na primeira pessoa do plural. Façamos. Curioso que, se você pegar o livro do Gênesis, você vai ver que na obra da criação o verbo não está na primeira pessoa do plural. Está sempre no imperativo, mas no singular. Faça-se, faça-se, faça-se. Mas quando chega na vez do homem, façamos. Isso é uma alusão à Santíssima Trindade. Há uma alusão à Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade ali está presente, é o Deus unitrino. Ora, e aí por que isso? Não é à toa. Jesus Cristo é trabalhador.
Você ouviu no Evangelho de hoje? Como é que falaram de Jesus? Este não é o filho do carpinteiro? Naquela ocasião, no contexto judaico, os pais ensinavam o ofício aos filhos. Sabemos que São José não é pai biológico de Jesus, é pai adotivo. Contudo, ele ensinou o seu ofício a Jesus. Então Jesus trabalha. E aí lá no Gênesis vemos a Santíssima Trindade criando o homem. A Santíssima Trindade de um Deus que é unitrino e que ama, que cria o homem para o homem também trabalhar. O trabalho não é castigo. É bem verdade, não vamos negar, que no capítulo 3 do Gênesis, não está na leitura de hoje não, mas no capítulo 3, depois do pecado original, Deus fala ao homem que ele vai ter que trabalhar e vai ter que tirar o sustento do suor do rosto. É bem verdade. É bem verdade. Mas independente disso, não vamos, e sem querer aqui mexer no contexto bíblico, não olhe o trabalho como castigo. Olhe o trabalho sempre como bênção. Esse também é um segredo para obter o êxito no trabalho. Quando trabalhamos no sentido do castigo, o trabalho pode dar frutos? Pode. Contudo, vai ser mais pesado, vai ser mais exaustivo. Possamos, queridos irmãos e irmãs, trabalhar a lei do amor no trabalho. Desculpe a redundância, mas eu fiz de propósito. É importante termos a lei do amor em todo e qualquer trabalho, porque Deus criou o homem no amor. E pede ao homem para que o homem possa multiplicar todas as coisas, também tendo a base no amor. Olha, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e se Deus é amor, o homem deve também comunicar o amor. E será que no nosso trabalho estamos comunicando amor? Eu sei que muitos que estão aqui, às vezes, estão trabalhando em um ambiente estressante. Não nego. Muitos de vocês aqui eu conheço. E eu sei que muitos aqui trabalham em um ambiente estressante. Sei disso. Sei que muitas das vezes chegar para enfrentar a jornada de trabalho não é fácil. Pergunto aqui, não precisa responder. Você, aqueles que trabalham, você está animado, disposto todo dia, o tempo inteiro para trabalhar? Não responda. Não responda. Entendeu? É isso aí. Bem a linguagem de Chaves, não é isso? Para quem assistia Chaves, é tipo assim, não responda. Pois bem, queridos, é claro que animados nem sempre estamos, isso é natural. Quem fica cansado aqui, levanta o braço. Eu sou o primeiro a levantar o braço. Cansados, todos nós ficamos. É natural. O cansaço faz parte da vida humana. Isso é normal. Isso acontece. Porém, apesar do cansaço, preste atenção, não deixe o cansaço interferir nesse processo de trabalhar com amor e tendo sabedoria. E aí você compreende a importância de você rezar todos os dias antes de trabalhar e vocês rezarem antes de estudar? Que é importante, não é só rezar na hora de fazer a prova? Nessa hora também, mas aí, lembrando, tem professores aqui na Assembleia. Lembrando que vai estudar, mas tem que se preparar antes. Mas enfim, é importante rezar. Agora, a partir desse contexto todo que eu trouxe, eu vou ao Evangelho e já está na hora de concluir, porque o pai está falando demais. Concluindo ali com o Evangelho, reparem no que aconteceu. As pessoas identificam Jesus como filho do carpinteiro. Identificam o parentesco de Jesus. Aliás, vale a pena aqui abrir um parêntese, né? Apareceu ali irmãos e irmãs de Jesus. E aí você sabe que não são irmãos e irmãs de sangue biológico. Não são filhos de Maria. Você sabe, não é? Irmãos e irmãs, por quê? Língua, ali o Evangelho vem de outra língua, tem um contexto aramaico, uma língua pobre,
Então o irmão e irmã não era empregado somente para irmãos e irmãs de sangue, eram também primos, tios, sobrinhos e por aí vai. Fecha parênteses. Voltando para cá, todo mundo identificou Jesus como parente daqueles. Só que o que viram ali, o que está escrito, segundo Mateus, ficaram escandalizados por causa dele. E o que diz o texto bíblico? Jesus não fez ali milagres porque eles não tinham fé. Cuidado, queridos. Muitas das vezes, no nosso contexto de trabalho, deixamos os escândalos falarem mais alto. Muitas das vezes, ao invés de olharmos para o Senhor, acabamos olhando para o lado. E aí, cuidado, porque isso pode ser um empecilho, aliás, pode não, é um empecilho para você não experimentar os frutos do seu trabalho. Não deixe os escândalos falarem alto no seu ambiente de trabalho. Aqui, ambiente de trabalho, você já entendeu, né? Quem trabalha numa empresa, quem trabalha em casa, quem trabalha estudando, por aí vai. Cuidado com isso. É importante, queridos, termos os olhos fixos no Senhor. É importante termos olhos fixos nele, porque com os olhos fixos nele, nós conseguiremos a força necessária para trabalharmos e o êxito de que tanto precisamos. Então, que possamos, nesse contexto do trabalho, seguir adiante. E aí, final da primeira leitura, livro do Gênesis. O que aparece no livro do Gênesis, final da primeira leitura, e já vamos fechar o livro, está na hora, né? Vocês sabem que quando eu fecho o livro, significa que eu estou acabando. Diz o final da primeira leitura: Deus viu tudo quanto havia feito e tudo era muito bom. E o que ele fez no sétimo dia? Exato. Hoje também não deixa de ser um dia para rezarmos por tantos trabalhadores que sofrem a exploração. Há pouco tempo mesmo, fomos tomados aí de notícias de trabalho escravo. Existe. A abolição da escravatura, tudo bem. A dona Princesa Isabel, né, digníssima, assinou a Lei Áurea, em 1888. Mas o trabalho escravo permanece. É um dia, queridos irmãos e irmãs, também para rezarmos por aqueles nossos irmãos e irmãs que sofrem pela escravidão. A escravidão ainda existe, infelizmente, de forma velada, mas existe. Contudo, também aqui algo vale a pena dizer: o descanso é necessário. O descanso é necessário. Possamos sempre prezar pelos momentos de descanso. É claro que a lida e o trabalho é enorme. Eu sei que muitos aqui às vezes não param, sem rir olhando para mim, tá? Sei que muitos aqui às vezes não param, mas é importante ao menos sempre dedicar momentos de descanso. E aqui a dica do Padre é: quando for momento de descanso, descanse olhando para o Senhor. Dedique momento de descanso colocando sua vida no colo de Jesus. Ontem, na missa da noite, por ter sido ontem domingo do Bom Pastor, na homilia que eu fiz ontem à noite aqui, eu falava daquela imagem de Jesus Bom Pastor com a ovelha no colo, né? E eu dizia às pessoas que estavam aqui que não há lugar melhor para descansar senão colocando a cabeça no colo de Jesus. Eu até lembrava ontem meu irmão do sacerdócio chamado Padre Marcelo Rossi, né? Eu lembro que ele falava muito isso, no colo de Jesus. Não sei se alguém ainda escuta, se ele ainda fala também, mas ele falava muito. Em relação aos nossos trabalhos, possamos sempre reclinar a cabeça no Filho do Carpinteiro, Jesus Cristo, aquele que também trabalhou, aquele que ainda trabalha por meio da sua entrega por amor a nós, que aqui também será atualizada, porque o contexto do trabalho também acontece na missa. O padre daqui a pouquinho vai dizer, bem, ali em silêncio, enquanto vocês estavam fazendo a oferta: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que para nós vai tornar pão da vida. O trabalho também aqui tem sua participação na missa, porque pelo trabalho do homem, o milagre acontece na missa. Então, que os nossos trabalhos sejam todos direcionados ao Senhor, para que possam render frutos e possamos ser guiados
pela luz do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó glorioso São José, guarda de Jesus, esposo castíssimo de Maria, que passaste a vida no cumprimento perfeito do dever, sustentando com o trabalho das mãos a Sagrada Família de Nazaré. Protegei propício aqueles que se dirigem a ti confiantes. Conheces as suas aspirações, as suas angústias, as suas esperanças. Eles recorrem a ti, porque sabem que em ti encontram quem os compreenda e protege. Também tu, São José, experimentaste a provação, a fadiga, o cansaço. Mas também, no meio das preocupações da vida material, o teu espírito, abrigo da mais profunda paz, exultou de júbilo inenarrável pela intimidade com o Filho de Deus, a ti confiado, e com Maria, sua dulcíssima mãe. Que os teus protegidos, São José, compreendam que não estão sós no seu trabalho, mas saibam descobrir Jesus ao seu lado, acolhê-lo com a graça e guardá-lo fielmente como tu fizeste. E alcança-nos a graça de que em todas as famílias, oficinas, laboratórios, ambientes de trabalho, em qualquer parte onde os cristãos trabalhem, tudo seja glorificado na paciência, na justiça, na busca do bem-fazer, para que desçam abundantes os dons da celeste predileção. Amém. Agora a oração pelos trabalhadores. São José trabalhador, rogai pelos empregados e pelos desempregados. Senhor, que disseste: comerás o pão com o suor de seu rosto. Eu sei que o trabalho é digno e abençoado para sustentar a vida, mas, Senhor, apesar da boa vontade de trabalhar, há muito desemprego. Por isso, Senhor, o desemprego está causando problemas na família e na vida pessoal. Senhor, olhai pelos desempregados. Por isso, hoje, estamos rezando pelos desempregados, cujos nomes apresentamos agora. Agora, em silêncio, se você está desempregado, se apresente ao Senhor. E se você conhece alguém que está desempregado, apresente os nomes dessas pessoas em silêncio. Senhor, por intercessão de São José Operário, faça com que as pessoas consigam um trabalho decente para sustentar a vida. Senhor, quando estivestes neste mundo, fostes humilde carpinteiro. Tende piedade e compaixão dos desempregados que querem trabalhar, que precisam trabalhar. Ilumina o caminho para que possam encontrar o que há tanto tempo estão procurando. Nós cremos, Senhor, naquela tua palavra: batei e a porta vos será aberta. Ilumina os desempregados a baterem na porta certa, que não recebam não ou descaso, mas consigam a graça de um trabalho. Dai ânimo, Senhor, aos desempregados. E agora, Senhor, também clamamos: dai ânimo aos que estão empregados, de tal modo que aqueles que estão empregados, confiando na vossa graça, confiando no vosso poder, possam, por intercessão de São José Operário, obterem êxito em seus trabalhos hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem sabe, reza comigo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me São José. São José, valei. São José, valei. São José, valei. Amém. Então o padre agora vai incensar a imagem de São José. Peço, se possível, para que vocês cantem o refrão do canto de entrada: São José, a voz do nosso amor.